Estamos na mesma velocidade de à noite, só que à noite parecia que a gente estava voando, assim, tipo, muito rápido, muito rápido. E agora que amanheceu, tá dia, aí parece que tá tão devagar, tão tranquilo. Terra à vista. Mas completamos a travessia. Só falta agora achar a marina. Aí estamos em casa por alguns dias. É isso aí. Bem-vindos a bordo do Tortuga World. Para quem não nos conhece, nós somos Max e Miriam. Viajamos com um motorhome montado por nós mesmos pelo Brasil, Uruguai, Argentina e Chile. Ele se chamava Tortuga. Hoje embarcamos em um veleiro Walkies Amphitrite de 43 pés. Queremos realizar um sonho antigo de singrar os mares e descobrir novos lugares. Será que vamos gostar desse nosso sonho? Acompanhe-nos nesta nova aventura. Faça seu login no YouTube, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Assim ficará mais fácil de estar por dentro de nossas peripécias. A única coisa que a gente consegue ver? Peixe voador. Como tem peixe voador? Nossa senhora, toda hora você vê os peixes voadores aqui e ali. E esses peixes voam longe, longe. Eu não imaginava que o peixe voador ia tão longe. Às vezes é uma escola inteira, às vezes é um solitário. Tem que ter sorte de ver também. E deu pra ver também um pássaro que mergulhou, foi lá, pegou um peixinho, saiu voando de novo. É legal, é interessante de ver. Cuidado com o que você deseja. Sabe por quê, né? É porque você pode conseguir. E olha o que caiu no nosso barco no meio da noite. Que judiação. Um peixinho voador. Já tá até duro. Tadinho. Saímos em busca de algo totalmente novo para nós e acabamos descobrindo o óbvio. Toda mudança nos tira da nossa zona de conforto. O corpo e a alma gritam com você o tempo todo. Volta, volta, volta. De todas as formas de viajar que já experimentamos, velejar está sendo de longe a mais desafiadora. Para as pessoas que sempre viveram no mar e estão acostumados desde muito jovens, pode até ser normal, mas para nós a mudança é gigantesca. Enquanto estamos prosseguindo, estamos encontrando e superando obstáculos. Hoje sei que existe uma forma muito eficiente de não enfrentar obstáculos no seu caminho. É ficando parado. Mas se ficarmos parados, não vamos conseguir desfrutar do prazer que é a superação de cada desafio que a nossa vida nos oferece. Ali tem uma boia verde e outra vermelha. Estamos procurando as boias agora que indicam o canal e a passagem para nós. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Da puta ele marca 5,7 nós. Não tô com essa velocidade toda. Que canal estreito. Uau.
Então ali tá a boia vermelha. E aqui tá a boia verde. Vermelha conversa, é uma boia cor-de-rosa. Cor-de-rosa, né? Ali tem uma amarela ou laranja, sei lá. E aí é a água fazendo cachoeira pra cima. Ela quebra lá. Eu não acho a outra boia verde. O mundo tem que entrar no canal, né? É, você tá no canal, ó. Você tem que ir pra cá, tá? Depois é pra lá, ó. Ah, aqui, será? Entendi. Aqui o canal é ali, ó. Espera. Aqui? É, olha. Tem certeza? Absoluta. Você tá indo devagar, né? Vai mais pra frente, ele falou, daí você vai ficar de frente pro canal, daí você vai conseguir ver. Sempre escuto as frases como: planeje menos e faça mais. Aprenda a colocar seus sonhos em prática. Saiba que existem muito mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. E prossiga por mais que às vezes possam ter obstáculos. Lembre-se, não tem obstáculos para quem fica parado. Siga firme em direção ao seu objetivo. Pois é, estamos tentando. É muito mais fácil falar do que fazer. Preciso ver a outra boia. Então, segundo o Navionics, era para ter um monte de boia lá sinalizando esse canal. E a gente ficava procurando e não achava nenhum. Fique lá. Ah, olha lá, barcos. Tá vendo um monte de barco lá? Então agora... Só que eu não vejo mais boias, mas a gente tá vendo ali, ó. Fica bem no... Olha agora. Ele vira de uma vez. Tem uma boia verde em algum lugar aqui. É, eu não tô vendo boia nenhuma mais. Ó, Max, foge desse 1 aqui, ó. Esse número 1 aqui, vai mais pra lá. Esse número 1 que eu tô falando indica a profundidade no canal por onde você tá passando. Número 1 é muito pouco para nós, pro nosso calado. Tem que ser no mínimo 2 ou mais. Então, tem que saber bem direito por onde que você tá passando. Aí. Pronto. Volta pra cá agora. Caramba, quando eu olho ali... Pode voltar pra cá, volta pra cá. Exatamente, mas eu tô vendo as profundidades que você falou, né? Ainda bem que tem pouco barco por aqui, hein, Max? Aham. Mas o que essa porra tá fazendo? Ah, tá. Então vamos ver como que é ancorar numa poita. Ele vai nos indicar uma poita. Nós sabemos, não lo sabemos. Digamos, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Não lo depende de sabemos. custo de vida acá. Ok. Ok, se é normal. Esse é o Papo, ele está nos ajudando. Nos ajudou a chegar na poita.
amarrou o nosso barco bem amarrado aqui. Vas a ficar allá ou queres subir acá? No, está bien. Tá bem? Vamos ver agora o que tem que ser feito pra gente dar entrada aqui na República Dominicana. Aqui é o desenho aqui, ó. Ah, uma tartaruga! E um cachorrinho. Ô, bonito o barco, hein? Olha que lindão. Colocamos o motorzinho, nosso dingzinho no ding dock ali. E agora a gente tem que ir na imigração. Já vimos a parte da agricultura, da marinha. Já foram lá no barco mesmo. Tá tudo resolvido. Agora a parte do barco tá feita. Vamos ver se a gente consegue resolver rápido esse negócio da imigração. Mas primeiras experiências, é o primeiro porto que a gente chega com o veleiro. Então para nós é tudo novidade. Não sabemos nada como funciona, mas pelo jeito o pessoal aqui é bem amigo, ajuda bastante, tem muita paciência, explicam tudo. Mas hoje é sábado e fecha às 4, então a gente tem que chegar lá em tempo para fazer tudo. Para lá também é a cidade, onde podemos comprar comida, frutas e coisas. Não tem mais nada no barco de fresco, de fruta. E está fazendo falta. Legumes, verduras, não tem nada. Ali é imigração nossa, das pessoas. Ali e na outra porta ao lado é para o barco, é da marinha. Não é muito longe de onde a gente deixou o ding. É pertinho. E todo esse pessoal tá aqui para aproveitar. Prestam serviços. Sim, senhores. Bom dia. Finalmente vamos voltar para casa. Cervejinha tomada. Vamos voltar lá no dengue. E ó, carregado de compras. Comprei várias frutas e um pouco de pão, legumes. Me custou lá 800 pesos. Eu não tenho ideia do que é esse valor, mas eu vou descobrir. Divide por 5. Divide por 5. $1 é 5 pesos. $1 é 5 pesos. Eu gastei 800 pesos. Então, eu tô feliz. Eu tô abastecido. A gente tomou uma cervejinha, se divertiu, né, Max? Opa! Relaxou. Encontramos holandês aqui. Falamos de tudo aqui: inglês, holandês, espanhol. Encontramos holandeses, neozelandeses, dominicanos. Estamos nos sentindo extremamente bem, isso sim. Tá valendo demais. Nosso motor não quis ligar e agora estamos sendo rebocados. Nosso ding. Bem, e quando chegamos de volta no ding dock
e tentamos ligar o nosso motor de popa a propano. Ele simplesmente não funcionou, não tinha como. Fomos obrigados a pedir ajuda e esse senhor, ele nos rebocou até o nosso barco. Não falou uma palavra. Simplesmente pegou nosso cabo do dinghy e nos levou até o nosso barco. Que vergonha, que vergonha. Nós vamos ter que resolver o problema do motor de popa com urgência. Não dá para ficar sem motor de popa ancorado na Bahia. Já é de noite, tem pouca luz, mas dá uma olhada aqui que a gente ganhou, ó. Um peixe já filetado, limpo, que os vizinhos aí que estavam velejando junto com a gente lá desde Inágua conseguiram pescar no meio do caminho. Um dos 4 peixes que eles pegaram. Eles pegaram 4 peixes no meio do caminho. A gente não tem material de pesca ainda, então nem que queira não dá. Mas dá uma olhada, ó. Eu vou preparar agora. Terminar a noite desse jeito, hein? Uau, que delícia! Bom dia! Bom dia! Mais um dia aqui, ancorados. Não estamos ancorados não, estamos na Poita, em Luperon, na Bahia, que leva para a cidade de Luperon. Vamos ver o que nós vamos fazer hoje. Tá bem tranquilo, que dia gostoso. E aqui parece que a gente está dormindo em um apartamento, porque é tão parado, não balança nada. Difícil saber que você está num veleiro. Dá uma olhada como são comportados. Todos os veleiros estão ancorados na mesma direção. Todo mundo bem comportadinho, ó, com o narizinho para o mesmo lado. A não ser esse teimoso aqui, ó. Ele é o único teimoso. O resto, ó, tá todo mundo bem comportadinho. É isso aí, muito obrigado por sua audiência, ela é muito importante para nós. Lembre-se de curtir, compartilhar, deixar seu comentário. E ainda estamos com a pré-venda do nosso e-book. Quer saber como conseguimos chegar até aqui? A nossa história começa lá na bicicleta, no caminho de Santiago de Compostela. Tudo está sendo contado com detalhes no e-book, que está sendo feito com muito carinho e está ficando bem legal. Quer garantir o seu exemplar? O link está aqui na descrição ou no primeiro comentário desse vídeo. Vai lá, garanta o seu e-book. E você vai receber e vai participar dessa história junto conosco.